A primeira interface gráfica que a gente vai criar é a do livro, tá? Como a gente tem CRUD de livro, são os nossos use cases lá para inserir, remover, eu vou precisar de 2 janelas para cada entidade. A primeira janela para cadastrar os dados da entidade e a segunda para gerenciar as entidades que eu tenho, tá? Então eu vou começar criando aqui uma janela que seja para colocar os dados da entidade book. Então eu venho aqui, new fxml, vou chamar aqui de book UI. E aí eu vou criar já de cara um construtor para ela, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou tirar da view, vou colocar no controller, book UI controller. E aí dou meu Alt Insert, ele vai criar para mim o meu controller aqui dentro do meu pacote controller. Então eu tenho lá meu book UI controller, que por enquanto não tem nada, que vai ser onde eu vou colocar os códigos de controle dessa interface. Eu vou primeiro focar em fazer os XML, tá? Então eu tenho essa telinha em branco. Basicamente o que eu vou precisar colocar aqui são campos label para indicar o que eu quero e campos de texto para poder pegar essas informações, e as informações que eu quero são as informações de book. Vou colocar aqui um label para identificar o meu campo, né, que no caso aqui é nome, porque o usuário disso aqui vai ser brasileiro, vai falar português, e venho aqui e procuro um text field. Coloco esse text field aqui e alinho ele aqui bonitinho, tá, no tamanho da janela. Bom, e eu vou fazer isso para todos para não ficar uma aula muito longa, tá? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo e volto com a coisa já feita, tá? Bom, mágica feita, tá? Eu coloquei todos os campos para nome, autor, editora, ISBN, número de páginas, edição e um combo box aqui, né? Para eu colocar o gênero. E aí, para cada um desses campos, eu não esqueci de colocar o nome do campo. Eu usei o padrão TXT para campos de texto. Nesse caso aqui, eu não precisei colocar nome porque eu não vou acessar nada deles, tá? E no combo box eu chamei de CB de gênero, tá? E coloquei um botão cancelar, btn cancel e um btn salvar. E coloquei métodos que eu vou acessar no controller, que no caso aqui eu vou usar tanto para adicionar quanto para editar. Então eu coloquei um método no onAction que é save or update, e no cancelar um back to previous scene, para voltar para a cena anterior, né? Porque essa janela eu vou abrir a partir de uma outra janela que vai ter todos os livros, tá? Que eu vou estar gerenciando todos os livros. Então vamos fazer essa janela que vai ter todos os livros, tá? Então vem aqui novamente, fxml, e vou chamar ela de book management UI. User interface do gerenciamento de livros. E aí agora eu vou criar um controller para ela, né? Então eu venho aqui, controller, book UI, book management UI controller. Os nomes meio grande, mas aí fica mais claro, tá? Então, controlador da UI de book management. Então, ele ainda não tem. Vou dar meu Alt Insert, meu Alt Enter, ele vai criar, tá? Então, aqui novamente, dentro do controller, eu vou ter esse controller me esperando. E aí, nesse cara aqui, eu vou precisar criar uma tabela, né? Então, só para retomar aqui como é que a gente cria uma tabela, eu venho aqui em Controles, Table View,
E aí eu tenho as table columns, que são as colunas, tá? Que a gente vai ter na nossa interface. Eu estico aqui para ficar bonitinho, ó. E aí eu tenho que tratar coluna a coluna como uma entidade, tá? Então, se eu quiser colocar mais uma coluna, eu venho aqui, coloco uma table column. E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui os campos para um nome, os campos para autores, igual são os campos que a gente tinha antes na interface anterior, tá? E aí eu vou precisar colocar aqui embaixo botões, né? Quais botões? Então vamos lá em cima. O botão do CRUD, né? O adicionar, então, novo, remover, seria deletar, chamar de deletar, e por aí vai, tá? Então eu vou dar novamente uma acelerada no vídeo para não ficar um vídeo muito longo, e aí eu volto retomando todas as coisas que eu fiz aqui e a gente avalia o resultado, tá? Bom, voltando aqui ao nosso resultado, tá? Eu criei aqui os botões, alinhei bonitinho, isso toma um certo tempo. E aí aqui, para cada coluna, eu não esqueci de colocar aqui o meu FXML ID, né? Que é o ID desse elemento para eu conseguir pegar lá pelo controller depois, usando o Java de verdade, no FXML. Eu chamei com o padrão C de column, né? CName, CAuthors, publisher e por aí vai, que eu respeitei o nome por trás aqui, que é o mesmo nome que está na entidade, para ficar mais fácil de comunicar depois. E coloquei um botão para eu voltar para a interface que chamar isso daqui, o deletar, que vai deletar direto da tabela, o detalhar, que vai abrir uma nova janela e mostrar os detalhes, o editar, que vai abrir para edição, e o novo, que eu vou cadastrar um novo nessa tabela aqui. Como é que fica o FXML por trás, tá? Eu coloquei os eventos nos botões aqui, né? Delete Book, Detail Book. E aí, quando venho para o FXML, só para retomar, aqui na parte de cima ele está amarrado com o meu controller. Tá? Inclusive ele nem está achando o controller aqui. Daqui a pouco a gente ajeita isso daqui. Ele criou aqui a tabela, né? Minha table view aqui. E dentro dessa table view, que eu chamei de table view, o ID dela, eu tenho a coluna, a largura e o texto que aparece. O nome da coluna, o ID da coluna, né? O texto que aparece e o tamanho. E aí aqui embaixo eu criei um pane, né? Então aqui, se eu voltar no meu Scene Builder aqui, isso aqui é um pane, tá vendo? Para que eu consiga ficar com as coisas bem alinhadinhas, eu criei um pane e joguei os botões dentro. Então, aqui eu tenho o ID do botão, posição XY, a ação que ele vai fazer e por aí vai, tá? Então, só para acertar aqui, ó, eu vou ter o ponto controller, ponto Book Management UI Controller. Mesma coisa aqui para o meu Book UI. Eu vou ter aqui o meu controller e não controllers. Aqui, feito. Bom, então eu só vou gerar esses métodos aqui, ó. Alt Enter, ele já vai criar para mim, tá? Então, volto lá, para ele parar de ficar dando erro. E aí a gente continua fazendo as interfaces gráficas. Isso aqui é detalhe, né? FXML não é muito orientação a objeto, é mais um trabalho, vamos dizer assim, se fosse uma aplicação web, seria o front-end, o HTML com CSS, né? O que interessa para a gente é o que está para trás disso no controlador, que é o que a gente vai implementar nas próximas aulas, tá? Então, aqui eu já tenho isso daqui pronto. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o user, tá? Então, eu já vou colocar direto aqui e a gente faz a inspeção, tá? Mas um User UI e um User Management UI.
Então pronto, aqui depois da nossa mágica já apareceu todos os campos aqui, no mesmo estilo do que a gente fez para book, tá? Aqui eu coloquei um campo do tipo checkbox, tá? Eu identifiquei ele como CK Faculty, que é para dizer se ele é um funcionário. Se for funcionário, ele vai poder ter o departamento, né? E se não for, ele vai ter o curso, que no nosso modelo é isso, né? O aluno ele tem curso e o funcionário tem o departamento que ele trabalha. E aí, por padrão, ó, como o faculty member, faculty user está desabilitado, eu também começo desabilitado esse campo. Então, eu tenho uma propriedade aqui que se chama disable. Então, eu tenho aqui disable que está desmarcado. Se eu olhar esse daqui, por exemplo, o disable está desmarcado e esse aqui, o disable, está marcado, tá? Então, aqui eu consigo deixar ele começar sem ficar editável. Olhando para dentro aqui, a gente vai ter que acertar o controller. Então, application, controller, UI controller. Então, Alt Insert, vou criar essa classe. E os métodos, né, que eu vou precisar fazer no meu controller, né? O meu checkbox para configurar, eu coloquei um evento onAction para ele configurar o tipo do usuário, para ficar habilitando ou desabilitando os campos de texto. Então, daqui a pouco a gente vai implementar isso daí. Criei outro para o save or update igual eu fiz para user. E criei um negócio, um tratador de evento para voltar para a cena anterior também. Tá? Seria o cancel. E na minha interface aqui é exatamente a mesma coisa, tá? ID, nome, e-mail e etc. E os botões, né? Então eu tenho aqui os meus campos da minha tabela e os botões embaixo. Então aqui na minha pasta controller eu vou criar um User Manager Controller. Então Alt Enter aqui. E vou criar cada um desses métodos super legais aqui, tá? Então eu vou copiar de book porque é a mesma coisa. Então controller, book manager. Então vou criar aqui, tá? Delete user, delete detail. O create e o back. Bom, e por fim vai faltar uma última interface gráfica, tá? Que é a interface gráfica principal da aplicação, onde a gente empresta livro e aonde a gente retorna os livros, tá? Eu vou chamar ela de main UI. Então eu venho aqui XML, main UI. Essa main UI vai ter dentro do controller um controller dela, né? Controller main UI. E aí eu vou desenhar ela aqui para que eu consiga carregar um usuário, ver todos os livros e ter um botão para emprestar e um botão para devolver, tá? Então vamos fazer essa mágica acontecer aí e a gente volta já. Então pronto. Depois de muito arrasta e solta e posiciona, a gente tem a nossa interface aqui. Aqui tem um label para indicar que ele pede o ID do leitor, um campo text field, que eu sempre não posso esquecer aqui de colocar um nome, né? Então eu coloquei txt ID, no qual eu vou passar um ID de um usuário e vou clicar em buscar. E aí aqui na frente ele vai escrever para mim aqui, ó, tem um campo específico para isso, que não está aparecendo, está invisível aqui, que vai aparecer o nome da pessoa e se ela é faculty ou se ela é user, student. E aqui eu vou ter um gerenciar livros, que vai chamar o Book Management UI, e um que vai chamar um User Management UI. E o realizar empréstimo, eu vou clicando aqui na minha tabela. Se ele tiver como disponível, eu empresto. Se ele tiver como emprestado, esse botão aqui
vai virar realizar devolução, tá? E aí, a interface não é grandes coisas, a aplicação não é muito complexa, porque senão fica uma aula muito grande, tá? Mas a gente já tem as coisas que a gente precisa. Agora, só para inspecionar o nosso código aqui, ó, a gente tem as coisas separadinhas, bonitinhas. Precisa acertar o controller. Nesse caso aqui, vai controller, main UI controller. Enter. E agora o meu main UI aqui, eu preciso criar os métodos, né? Então, o find user para o botão que vai buscar o usuário. E um evento aqui para minha table view, que é para pegar a linha que foi selecionada para que eu possa obter as informações, tá? E quando eu clico nessa linha, eu vou colocar no botão se é para devolver ou se é para emprestar. Então, get selected and set button. Então, ficou assim o método que eu coloquei o nome aqui, que vai ser o evento que a gente vai criar, tá? E aí tem mais aqui um evento que é para chamar a janela de gerenciar livros, um para chamar a janela de gerenciar usuários e outro que é para emprestar ou desemprestar um livro, né? Retornar um livro. Então são as coisas que a nossa aplicação vai fazer e aí a gente a partir daí vai tocar essa aplicação, os controllers, que é o principal, tá? Então, vou só jogar fora esse cara que não preciso mais e esse aqui que eu também não preciso mais. Mesma coisa os dois controladores aqui que também não vão servir para alguma coisa. E agora no main, ó, eu vou fazer um teste aqui, tá? Não nesse main, mas no main da view, aqui. Vou fazer um teste aqui, porque aqui eu estou carregando o primary. Eu quero carregar o main UI. Só para a gente poder testar se o nosso HTML vai carregar certinho, tá? Pronto, nossa linda interface dentro da janela. E aí, toda vez que a gente clicar nesses botões aqui, o que eu vou fazer é, em vez de abrir uma nova stage, eu vou só setar qual que é a scene que eu quero, que vai ser ou Book Management, ou Book UI, e por aí vai, tá? Então, cada uma dessas tem um controller, cada cena tem um controller, e eu fico dentro dos controllers alterando qual cena vai ser exibida no nosso stage. Então, a partir de agora vem a parte mais interessante, que é desenvolver os controladores, tá? Então, vamos lá.